Meu nome é Estael Lages e eu estive dentro da igreja por 20 anos sem receber o Espírito Santo. Eu conheci a igreja, eu já tinha ouvido falar pela TV e tal, mas não me interessava. Até que um dia, um casal de obreiros recebeu o convite da minha irmã para ir até a casa dos meus pais, para fazer ali uma oração, atender a mim, a meus irmãos. E foi aí que eu os conheci. E aquilo me interessou, porque eles tinham muita autoridade da palavra. Então eu decidi conhecer melhor o trabalho da Igreja Universal. Eu estava com problemas em todas as áreas da minha vida. Eu tinha problemas no casamento, problemas com meus filhos, sempre doentes. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida. E comecei ali a aprender a usar a fé. Eu entrava e saía da igreja, buscava, cumpria os propósitos, as correntes, sempre ali, cumprindo, fazendo tudo direitinho como eu aprendia. Porém, aquilo não estava sendo suficiente para preencher a minha vida. O tempo foi passando, os anos foram passando. E dentro de mim havia uma frustração, porque eu pensava que resolvendo estes problemas visíveis, minha vida ficaria tudo bem, mas não. Havia um vazio dentro de mim. E eu comecei a notar em algumas pessoas próximas a mim que o batismo com o Espírito Santo mudava essas pessoas por dentro. E isso me faltava. Eu não recebia o Espírito Santo porque, mesmo ouvindo falar muito sobre ele, que ele seria a maior de todas as bênçãos que eu poderia receber, eu achava que aquilo não era para mim. Eu pensava, não imagino de onde eu tirava isso, que simplesmente o batismo com o Espírito Santo seria para pessoas selecionadas por Deus. Eu ouvia a voz do Espírito Santo me chamando e eu bloqueava aquilo. Eu falava, não, eu vou ter que me comprometer demais. E se não der certo, eu não imaginava que o Espírito Santo era algo para todos que o buscam, em espírito e em verdade. Eu não imaginava que se eu buscasse de verdade, que se eu me entregasse, eu poderia recebê-lo, que ele era o mais interessado em me batizar. Eu não me via recebendo o Espírito Santo. Aí um dia eu ouvi uma palavra que mudou tudo. Essa palavra dizia sobre... Era uma pergunta. Ela iniciava assim: quem é o Senhor da sua vida? Quem governa a sua vida? Aquilo me chamou muito a atenção. E eu percebi que durante todos os anos dentro da igreja, eu só fazia a minha vontade. Eu comecei a perceber que se eu conseguisse confiar nele o suficiente para ele cuidar da minha vida, eu teria uma vida 100% completa. Aí eu passei não só a buscar o Espírito Santo, eu passei a buscar para receber o Espírito Santo. Eu comecei a eliminar tudo aquilo que me impedia de ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu passei a entender que a minha vontade estava me levando para longe dele. Eu passei a dedicar 100%. A minha prioridade passou a ser essa.
eu não vou mais ficar perdendo tempo. Eu quero alcançar a minha salvação. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais esse desejo aumentava dentro de mim. É algo inexplicável. Estar perto de Deus é algo maravilhoso. E isso me impulsionava a buscá-lo mais ainda. Eu comecei a ter certeza que Ele me queria. E numa quarta-feira à noite, já há algum tempo, eu já me sentia muito frustrada. Mas naquela quarta-feira, eu entendi que ia ser no momento dele. Ele me escolheu. Ele ia decidir o dia, a hora. E naquela noite, ele me disse: sou eu que vou transformar tudo. Ai, só de lembrar. Com certeza, aquele foi o melhor dia da minha vida. E ele vem cumprindo tudo que ele prometeu naquela noite. Quando eu ouvi falar do dia da família ao pé da cruz, eu vi ali uma oportunidade de colocar verdadeiramente a melhor de todas as oportunidades, colocar minha família ao pé da cruz. E estando lá, verdadeiramente foi um dia maravilhoso, um dia muito especial, onde eu pude dividir com a minha família uma palavra, ouvindo ali, receber a oração, saímos de lá assim, renovados. O Espírito Santo, ele representa para mim mais do que a minha própria vida. Ele é tudo para mim. É tão bom poder falar de Deus, poder falar da salvação em Cristo Jesus, poder apresentar esse Deus que eu sirvo, esse Deus que mudou a minha vida. É um prazer, é uma honra.